A procrastinação não é um defeito de caráter, nem falta de disciplina, muito menos preguiça, como muitos acreditam. Na verdade, ela é uma armadilha mental, silenciosa, sorrateira, construída dentro da sua própria mente. E o mais perigoso, ela se disfarça de conforto, de segurança, de argumentos extremamente convincentes que fazem você acreditar que adiar é a decisão mais lógica. E enquanto você acredita que está apenas aguardando o momento certo, a procrastinação silenciosamente rouba seus sonhos, corrói sua energia e destrói as oportunidades que a vida te oferece todos os dias. Napoleon Hill deixou claro: a procrastinação é um inimigo invisível, o hábito mais destrutivo que pode existir dentro da mente humana. Ela é como um vírus mental, que vai se fortalecendo a cada vez que você aceita postergar, que você se rende às distrações, que você permite que pequenas desculpas governem seus dias. Ela não se alimenta da preguiça. Ela se alimenta da sua permissão. E enquanto você não entender que isso não é sobre fraqueza, e sim sobre um mecanismo mental que foi instalado e alimentado por anos, continuará sendo prisioneiro desse ciclo cruel. A verdade que poucos têm coragem de encarar é que a procrastinação não é algo que simplesmente acontece com você. Ela é um padrão mental, um sistema invisível que sequestra sua capacidade de agir, que paralisa suas mãos, seus passos, sua fala e sua produtividade. E enquanto você não aprender a combater isso na raiz, continuará vivendo uma vida abaixo do que merece, abaixo do seu potencial, sempre assistindo o sucesso acontecer para os outros, enquanto você continua esperando o momento perfeito que nunca chega. Existe um modo silencioso, sorrateiro e devastador através do qual a procrastinação se instala na vida das pessoas sem que elas sequer percebam. Napoleon Hill chamou esse fenômeno de deriva, e ele é infinitamente mais perigoso do que você imagina. A deriva é aquele estado mental em que você simplesmente vai levando a vida, sem direção, sem propósito, sem foco real. Você acorda, faz o que precisa, cumpre as tarefas mais básicas, mas no fundo está apenas sobrevivendo, reagindo aos acontecimentos, sem construir absolutamente nada que te leve para a vida que realmente deseja. É como estar num barco à deriva, sem leme, sem motor, completamente entregue aos ventos das circunstâncias. E sabe o que é mais assustador? Você nem percebe que está preso nisso. A procrastinação se disfarça de descanso, de autocuidado, de vou pensar melhor, de amanhã eu faço. E quando você percebe, semanas, meses, anos se passaram. E seus sonhos continuam exatamente onde estavam, no campo das intenções não realizadas. Napoleon Hill alertava que esse estado de deriva não é um mero acaso. Ele é induzido pela própria programação mental da sua mente, que foi condicionada, ao longo da vida, a buscar conforto imediato, evitar o desconforto, fugir dos riscos e permanecer exatamente onde está. E enquanto você não rompe esse ciclo, continuará prisioneiro desse padrão invisível, onde cada pequena decisão adiada vai, silenciosamente, construindo uma vida de frustração, arrependimento e mediocridade. O que poucas pessoas entendem é que a procrastinação não é simplesmente um comportamento isolado. Ela é o reflexo direto de uma programação mental que está operando dentro de você, de forma automática, todos os dias. A sua mente foi treinada, condicionada, moldada, desde muito cedo, para te proteger do desconforto, da dor, do fracasso e da rejeição. E é exatamente por isso que ela cria uma série de desculpas, justificativas e argumentos extremamente lógicos e convincentes, que fazem você acreditar que adiar é a melhor decisão. Só que existe um detalhe brutal nisso tudo. Quanto mais você cede, mais forte esse padrão se torna. A cada vez que você diz, agora não, amanhã eu faço, depois eu vejo isso, você não está apenas adiando uma tarefa. Você está fortalecendo dentro do seu cérebro uma estrutura neural
que confirma a identidade de alguém que procrastina, que foge, que se sabota, que se esconde atrás de desculpas. E esse é o grande golpe que a procrastinação aplica em você. Ela não se apresenta como um vilão. Ela se apresenta como sua amiga, como sua aliada, como aquela voz que diz: relaxa, você merece descansar. Não é o momento certo. Você não está pronto ainda. Falta algo, depois você faz. E você acredita. E quando acredita, você obedece. E quando obedece, você treina sua mente, dia após dia, a permanecer exatamente onde está, estagnado, paralisado, assistindo sua própria vida escorrer pelas mãos enquanto o tempo passa, as oportunidades somem e os seus sonhos ficam cada vez mais distantes. Existe um antídoto imediato, poderoso e definitivo contra a procrastinação, e esse antídoto se chama decisão imediata. Napoleon Hill foi categórico ao afirmar que todas as pessoas que chegaram ao topo, que construíram impérios, que realizaram grandes feitos, possuem uma habilidade em comum. Elas decidem rápido. E não é qualquer tipo de decisão. É uma decisão carregada de convicção, de força, de clareza. E por que isso é tão poderoso? Porque toda vez que você hesita, que você posterga, que você fica esperando pelo momento perfeito, pela motivação perfeita, pelas condições ideais, você não apenas adia a ação, você treina seu cérebro para aceitar a paralisia como algo natural. É nesse exato momento que a procrastinação se fortalece e se torna um hábito. Mas quando você decide, quando você se posiciona, quando você diz para si mesmo com firmeza: eu vou fazer isso agora, algo extraordinário acontece. Sua mente imediatamente sai do modo de busca por desculpas e entra no modo de busca por soluções. Ela para de perguntar: será que eu devo fazer isso? E começa a perguntar: como eu posso fazer isso agora? E essa simples mudança mental é capaz de transformar completamente sua produtividade, sua energia e, consequentemente, sua vida. E tem um detalhe crucial aqui. A decisão não precisa ser perfeita, ela precisa ser tomada. Porque quem espera ter clareza total antes de agir, nunca sai do lugar. E é justamente por isso que a maioria das pessoas vive esperando o momento certo que nunca chega. Porque a clareza, a confiança e a motivação não vêm antes da decisão. Elas são consequências da decisão e da ação. Existe uma mentira brutal que destrói a vida da maioria das pessoas. Acreditar que primeiro você precisa se sentir motivado para depois agir. Isso é uma ilusão, uma armadilha mental que alimenta a procrastinação de forma silenciosa e devastadora. A verdade, comprovada não só por Napoleon Hill, mas pela neurociência moderna, é que a motivação nunca vem antes da ação. Ela é, na verdade, consequência da ação. E é exatamente por isso que você se sente tão bem depois de concluir uma tarefa que estava adiando há dias, semanas ou meses. Porque seu cérebro libera dopamina, serotonina e outros neurotransmissores que geram satisfação, realização e energia. Mas se você fica esperando essa sensação mágica surgir antes de começar, ela nunca vem. E é nesse ciclo que a procrastinação se torna um vício mental. O único caminho é inverter essa lógica. É decidir, agir e, então, colher o estado de motivação que nasce da própria ação. E não importa o tamanho da tarefa. Quando você dá o primeiro passo, algo poderoso se ativa no seu cérebro, o impulso. E o impulso destrói a inércia. Por isso, os grandes realizadores do mundo não são aqueles que acordam todos os dias se sentindo inspirados e motivados. São aqueles que aprenderam a agir apesar de não se sentirem prontos. Apesar do desconforto, apesar das dúvidas, apesar da preguiça. Eles entendem que o movimento cria clareza, o movimento cria energia, e o movimento gera os resultados que a estagnação jamais produzirá.
Uma das estratégias mais simples, porém mais poderosas, para destruir a procrastinação é entender como funciona a sua própria mente diante dos desafios. Sempre que você olha para uma tarefa como algo grande, complexo ou trabalhoso, sua mente automaticamente entra em modo de defesa. Ela ativa um mecanismo de proteção que te faz buscar conforto, distração e qualquer coisa que te afaste do desconforto daquela ação. E é aqui que surge um segredo que os realizadores conhecem e aplicam diariamente: quebrar a tarefa em microcompromissos. Isso significa reduzir a resistência inicial ao mínimo possível. Seu cérebro não rejeita o trabalho, ele rejeita a sobrecarga mental. Se você disser para si mesmo, preciso escrever um livro, sua mente te paralisa. Mas se você diz, vou abrir o computador e escrever apenas uma frase, algo mágico acontece. Ao iniciar, seu cérebro percebe que não é tão difícil quanto parecia. E quando começa, ele naturalmente quer continuar, porque a mente humana tem aversão a coisas inacabadas. E esse é o gatilho oculto que destrói a procrastinação. Você não precisa começar grande. Você não precisa fazer tudo de uma vez. Você só precisa começar pequeno, com um passo tão simples, tão fácil, que seja impossível dizer não. E uma vez dado esse passo, seu cérebro muda de estado. Ele sai do modo de fuga e entra no modo de execução, e você desbloqueia um nível de produtividade que antes parecia inacessível. Se existe um princípio capaz de reprogramar completamente sua mente e sua identidade, ele se chama autossugestão. Napoleon Hill foi categórico ao afirmar que tudo aquilo que você repete, com emoção e constância, se transforma em verdade, para o seu subconsciente. E aqui está a chave que a maioria das pessoas ignora. A procrastinação não é apenas um hábito de comportamento. Ela é, antes de tudo, um hábito de pensamento. É o resultado direto daquilo que você vem dizendo para si mesmo, consciente ou inconscientemente, todos os dias. Frases como, eu sou preguiçoso, eu nunca consigo terminar nada, eu sempre deixo tudo para depois, são comandos diretos enviados para o seu cérebro. E o cérebro não questiona, ele simplesmente aceita, processa e transforma em realidade. A cada vez que você repete esses padrões mentais, você reforça a identidade de alguém que procrastina. Só que a verdade é brutal. Se você pode se programar para falhar, também pode se programar para vencer. Quando você começa a afirmar com convicção e frequência que eu ajo imediatamente, eu sou disciplinado, eu sou focado, eu concluo tudo que começo, seu subconsciente começa, pouco a pouco, a aceitar essa nova identidade. E à medida que essa nova programação se instala, suas ações começam a mudar automaticamente, sem esforço consciente. A procrastinação deixa de ser um hábito, porque você não é mais aquela pessoa que procrastina. Você se torna simplesmente alguém que age. E isso muda absolutamente tudo. Existe uma verdade que, quando realmente compreendida, tem o poder de destruir a procrastinação de forma definitiva. O tempo é o seu bem mais precioso, e ele está sendo roubado todos os dias pela procrastinação. Napoleon Hill foi implacável ao afirmar que cada segundo desperdiçado com dúvidas, medos, distrações e desculpas é um pedaço da sua vida que nunca mais voltará. E é aqui que está a maior ilusão que aprisiona milhões de pessoas. Acreditar que sempre haverá mais tempo, que amanhã vai ser diferente, que depois haverá disposição, que um dia, magicamente, as condições estarão perfeitas. E enquanto você acredita nisso, o tempo escorre silenciosamente pelas suas mãos, levando embora não só seus projetos, mas também seus sonhos, suas oportunidades, sua energia vital e, principalmente, sua autoconfiança. Porque cada dia que você escolhe não agir, você não apenas perde tempo, você perde respeito por si mesmo. Você treina seu cérebro a aceitar a mediocridade como parte da sua vida. E esse é o golpe mais cruel da procrastinação.
Ela rouba seu tempo e, junto com ele, destrói sua própria identidade, te transformando em alguém que apenas observa a vida passar, enquanto outros conquistam, enquanto outros avançam, enquanto outros vivem aquilo que você sabe, no fundo, que também poderia estar vivendo. Só que existe um ponto de ruptura, e esse ponto começa quando você entende de forma clara que o tempo não espera ninguém, e que o que você não faz hoje, muito provavelmente, também não fará amanhã. Porque não é sobre falta de tempo. É sobre falta de decisão. Existe um princípio extremamente poderoso, utilizado por todos os grandes realizadores da história, que pode literalmente eliminar qualquer possibilidade de você voltar para a procrastinação. Esse princípio se chama queimar as pontes, e ele é brutal, direto e altamente eficaz. Napoleon Hill descreve isso como uma estratégia mental, onde você elimina, de forma consciente, qualquer possibilidade de recuar, de voltar atrás, de desistir. Isso vem de antigas táticas de guerra, onde, ao atravessar um rio para invadir território inimigo, os generais mandavam destruir a ponte por onde seus soldados haviam passado. Assim, não existia mais caminho de volta. A única opção era lutar até o fim, vencer ou morrer tentando. E na vida funciona exatamente da mesma forma. Toda vez que você mantém uma rota de fuga, uma saída confortável, uma desculpa pronta, sua mente se apega a isso como uma âncora que te mantém preso na zona de conforto. Se não der certo, eu paro. Se eu não me sentir bem, eu adio. Se ficar difícil, eu volto depois. É exatamente esse tipo de pensamento que fortalece o ciclo da procrastinação. Mas quando você queima as pontes, quando você toma uma decisão tão firme que não há mais possibilidade de recuar, sua mente inteira se alinha em uma única direção: avançar. E, quando não há opção de desistir, algo inacreditável acontece dentro de você. Seus recursos internos se multiplicam, sua criatividade explode, sua disciplina se fortalece, sua mente entra em um estado de foco absoluto, e você simplesmente faz. Você não negocia mais consigo mesmo. Você não dá espaço para desculpas, porque, a partir desse momento, existe apenas um caminho: o caminho do avanço, da ação, do resultado. Agora que você entendeu que queimar as pontes te obriga a agir, surge uma estratégia ainda mais poderosa para manter esse compromisso vivo dentro de você: a pressão positiva. Napoleon Hill descobriu, em seus estudos sobre os maiores realizadores do mundo, que uma das formas mais eficazes de eliminar a procrastinação é usar a responsabilidade externa a seu favor. E como isso funciona? Simples. Quando você guarda uma meta apenas para si, sua mente sabe que se você falhar, se você adiar, se você desistir, não haverá grandes consequências. Ninguém saberá, ninguém vai te cobrar. E é justamente essa ausência de pressão que permite que você se sabote com facilidade. Mas quando você torna esse compromisso público, quando você verbaliza, quando você conta para sua família, para seus amigos, para sua audiência, para alguém que você respeita, algo extremamente poderoso acontece na sua mente. O medo de decepcionar, de se envergonhar, de parecer alguém que não cumpre o que promete, ativa um estado mental de hiperfoco, disciplina e urgência. A procrastinação perde força porque, agora, existem olhos sobre você. Sua mente entende que não há mais espaço para desculpas, para enrolação, para postergar. E esse gatilho psicológico te impulsiona muitas vezes a fazer em dias aquilo que você adiou por semanas, meses ou anos. É a mesma dinâmica que faz alguém deixar um trabalho inteiro para o último dia e, sob a pressão do prazo, entrar em um estado de produtividade extrema. A diferença aqui é que você não espera mais a pressão acontecer. Você cria intencionalmente a pressão. E quando aprende a usar essa ferramenta, você desbloqueia um nível de comprometimento que simplesmente não existe quando você tenta fazer tudo sozinho e em silêncio. Existe um fator que,
sozinho, é capaz de determinar se você vai continuar avançando ou se vai, mais uma vez, abandonar seus projetos no meio do caminho. O entusiasmo. Napoleon Hill foi claro ao afirmar que a falta de entusiasmo é uma das principais razões pelas quais as pessoas desistem dos seus objetivos. E aqui está um erro gravíssimo que a maioria comete: acreditar que o entusiasmo surge de forma espontânea, mágica, como se fosse um presente do universo em dias de sorte. A verdade é brutal. Entusiasmo não é algo que você espera, é algo que você cria. Ele nasce quando você tem clareza absoluta do seu propósito, quando você entende exatamente por que está fazendo o que está fazendo, e principalmente, quando você percebe que cada pequena ação te aproxima do resultado que deseja. E existe outro elemento ainda mais poderoso nessa equação: a recompensa. Seu cérebro é uma máquina que busca prazer e evita dor. E quando você associa dor às tarefas, você foge delas. Mas quando você associa prazer, realização, orgulho e pequenas recompensas a cada avanço, seu cérebro começa a desejar a ação, ao invés de evitá-la. É exatamente por isso que pessoas de alta performance celebram cada pequena vitória. Porque essa celebração não é frescura, não é vaidade, é estratégia. Ela ensina o cérebro a entender que agir, concluir, finalizar, gera satisfação, gera bem-estar, gera poder pessoal. E isso acende o fogo do entusiasmo. Aquele estado mental onde, mesmo diante dos desafios, você sente energia, clareza e vontade de continuar avançando. E quando você ativa esse ciclo, a procrastinação simplesmente não encontra espaço para sobreviver dentro de você. Depois de entender como eliminar as distrações, como usar a pressão positiva, como ativar o entusiasmo e queimar as pontes, surge a pergunta mais poderosa de todas: como transformar tudo isso não em um esforço temporário, mas em um novo estilo de vida? E aqui está a chave final: o código que Napoleon Hill descobriu nas pessoas que verdadeiramente venceram na vida. Elas não dependem de motivação, de força de vontade ou de inspiração momentânea. Elas constroem identidade. E aqui está uma das verdades mais brutais sobre o comportamento humano. O que você faz repetidamente se torna quem você é. Cada vez que você procrastina, você não está apenas adiando uma tarefa, você está reforçando a identidade de alguém que procrastina. Mas, da mesma forma, cada vez que você age, cada vez que você executa, cada vez que você faz, mesmo sem vontade, mesmo sem se sentir pronto, você está fortalecendo a identidade de uma pessoa disciplinada, de uma pessoa produtiva, de alguém que faz acontecer. E quando essa identidade se solidifica, agir deixa de ser algo que você precisa se forçar a fazer. Passa a ser simplesmente quem você é. Assim como você não precisa de motivação para escovar os dentes, tomar banho ou se alimentar, você também não precisará mais de motivação para trabalhar nos seus projetos, concluir suas tarefas, executar seus planos e construir a vida que deseja. Porque isso se tornará automático, natural, parte da sua essência. E a única maneira de fazer isso é através da consistência. Hill ensinava que, se você se comprometer com 30 dias seguidos de ação, sem falhar, nem que seja 5 minutos por dia, você literalmente reprograma seu cérebro, destrói o ciclo da procrastinação e se transforma, definitivamente, em alguém que não espera, não adia, não posterga. Você simplesmente age. E a partir daí, você nunca mais será a mesma pessoa. Agora que você tem em mãos esse conhecimento, não existe mais espaço para desculpas. Você sabe exatamente como a procrastinação funciona. Sabe como ela se instala, como ela te prende, como ela rouba seu tempo, seus sonhos e sua própria vida. Mas também sabe que você não precisa ser escravo disso. A partir de hoje, existe uma escolha clara na sua frente.
Ou você continua vivendo no ciclo da espera, da estagnação, da dúvida, acreditando na mentira de que um dia vai começar? Ou você decide aqui e agora que não aceita mais ser refém desse padrão, que não vai mais assistir sua vida passar enquanto os dias escorrem pelas mãos, que não vai mais deixar seus sonhos mofando na prateleira do depois? Chega, porque a verdade é que ninguém vai fazer isso por você. Ninguém virá te salvar. O mundo não está esperando você se sentir pronto. A vida não para para quem decide parar. E se você não agir, o tempo vai te atropelar sem piedade. Então, olhe para sua vida. Olhe para suas metas, olhe para tudo aquilo que você sabe, no fundo, que já deveria ter começado, e tome a decisão definitiva. Comece agora. Não amanhã. Não segunda. Não quando der. Agora. Porque cada minuto que você espera é um minuto a mais que a procrastinação vence. E você já entendeu. Ela não terá mais poder sobre você se você decidir. E eu quero te fazer um desafio aqui. Escreva nos comentários qual é a primeira ação que você vai tomar hoje. Declare publicamente. Coloque energia nisso. Se comprometa de verdade. E se esse vídeo te ajudou, se ele fez sentido para você, se ele te despertou de alguma forma, então faz a sua parte. Deixe seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho para não perder os próximos conteúdos e compartilha esse vídeo com alguém que você sabe que precisa ouvir isso. Porque aqui você não encontra apenas informação. Aqui você encontra transformação. E lembre-se, o tempo não espera ninguém. A vida não espera ninguém. A decisão é sua. E é agora.